Olá, muito boa tarde. Olha só que delícia estar na sua companhia novamente. E olha só, já pega aquele cafezinho quentinho, o seu pãozinho de queijo, aquele bolinho de cenoura, é isso mesmo. Já senta aí que hoje o nosso programa está sensacional. E olha, está apenas começando mais um programa, não só na minha, mas também na sua tarde. Olha, nessa nossa tarde de hoje, eu vou ter um bate-papo mais que legal de um assunto super importante, até mesmo para pequenas, médias e grandes empresas, direcionado ao marketing digital, à economia fazendo um aumento no faturamento quando a pessoa se propõe a, até mesmo com um histórico de uma empresa aí impressionante no sucesso, com mais de 20 anos, o Marcos Lima aí na linha de frente, o CEO da Matrix Consulting. Vou conversar com ele, que aceitou o nosso convite e está aqui conosco nessa tarde. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Flávia, eu quero te agradecer pelo convite Muito e obrigada. pela oportunidade de bater um papo aqui sobre esse tema que muito se fala, né? Sim. E tentar também ajudar algumas empresas aí que não conhecem muito do assunto a melhorar a sua performance e, quem sabe, as suas vendas também. E isso é o que mais, né, acredito que muitos empresários querem, principalmente agora pós-pandemia, enfim. E Marcos, primeiramente eu gostaria que você apresentasse o que é hoje a Matrix Consult. A Matrix Consulting, ela é dividida em 3 áreas, tá? Tá. Então, nós temos uma área que é a área de sistemas, onde a gente trabalha com sistemas de ERP. O ERP é um sistema integrado de gestão empresarial. Tá. As grandes empresas, as médias empresas e as pequenas empresas hoje precisam de sistemas para controlar os seus processos e o ERP faz muito isso. A gente também trabalha com a plataforma de CRM. O CRM a gente usa para controlar o nosso relacionamento com os clientes. E eu diria que é uma peça fundamental na economia digital, o CRM, né? O seu relacionamento com o seu cliente. Diretamente com os clientes, sim. A gente também trabalha com BI, onde a gente trabalha os indicadores da empresa, né? Olha. Então, a gente tem algumas plataformas como o Tableau, né? Como o Power BI, aí, que a gente trabalha para os indicadores das empresas. Tá. A gente tem uma segunda área, que é a área que a gente faz alocação de recursos especializados. Tá. Então, a gente terceiriza mão de obra especializada para as empresas, né? Olha que legal, Marcos. E a terceira área é a área que a gente chama de digital. Tá. Né? Que é esse mercado aí da tecnologia. Que a gente está sempre olhando o que está acontecendo no mercado, para onde ele está indo e qual que é a inovação, o que está acontecendo para a gente não ficar para trás. Né? Sim. Então, a gente tem uma área dedicada a essa economia digital, onde a gente trabalha casos de vendas, né, que a gente trabalha a geração de demanda, ou seja, novos clientes, new names, como se fala. Né? Mas a gente também trabalha como melhorar os processos internos da empresa com base na tecnologia digital disponível. Olha que interessante. Eu vou tentar fazer um resumo aqui durante o nosso bate-papo, explicando ponto a ponto para você e para os seus telespectadores. Tá? Ótimo. E Marcos, assim, eu gosto muito de conhecer um pouquinho a história, né, de como que surgiu a ideia de você fundar a Matrix Consulting hoje, sendo referência nesse segmento até mesmo hoje. É aí que nós sabemos que a tecnologia vem voando. Uhum. Como que surgiu a ideia de você fundar a empresa? Essa é uma pergunta bastante interessante. Né? Porque a gente quer conhecer um pouquinho. Eu fiz carreira no que a gente chamava as Big Fives, né? As grandes consultorias. Cheguei a ser responsável por América Latina e Caribe e poderia ter até me aposentado numa empresa dessas, mas eu não sei, internamente eu sempre tinha alguma coisa que me dizia que eu tinha que abrir a minha consultoria, né?
E eu abri a consultoria. No primeiro momento, a gente fazia alocação de mão de obra, né, que a gente chama de PJ, né? As empresas precisavam de consultores e aí subcontratavam da gente. No segundo momento, tecnologia ela é globalizada, né? Então as empresas multinacionais começaram a fazer uso de sistemas ERPs. Tá. Só que, em vez de implantar ele localmente, elas implantavam globalmente. Só que quando você faz um desenho global de uma solução, vou pegar um exemplo aqui, vamos supor, vou pegar como exemplo a GM. A GM, a sede dela é nos Estados Unidos. Então eles desenham, a gente chama de template global, ou seja, um sistema que vai ser utilizado globalmente por todas as GMs no mundo inteiro. Do mundo todo. E os caras conhecem realmente a empresa, os processos e tudo mais. Só que quando eles fazem a cópia desse template para outros países, tem o que a gente chama de localização. E no Brasil, a localização brasileira ela é bastante complexa, né? A localização brasileira é tudo que normalmente inclui a parte legal, fiscal, impostos, notas fiscais e tudo mais. E a gente se especializou a dar esse suporte para as empresas. E aí a gente começou a atender as empresas e fazer a parte de localização brasileira. Tá. Depois de um certo tempo, a gente começou a fazer localização Latinoamérica, de países aqui da Latinoamérica. E assim a gente foi aumentando o nosso relacionamento, crescendo e prestando serviço para grandes empresas lá de fora, né? Isso possibilitou a gente a criar uma filial lá nos Estados Unidos para facilitar o relacionamento. E hoje nós temos a sede aqui em São Paulo e uma filial lá nos Estados Unidos para atender os clientes americanos. E a gente estava num momento muito bom, apareceu a pandemia. Sim, e isso fez com que vocês enxergassem ainda mais, né? Na verdade, é assim, então, eu contei um pouquinho como surgiu a Matrix, né? Eu fiz carreira, tal, tinha relacionamento, as pessoas me pediam para fazer trabalhos de sistemas e alocar recursos. Em 2014, eu morei fora do Brasil, 2012, 2013. Em 2014, início, eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de representar um software de redes sociais. O tema era novo no Brasil. Essa empresa tinha participado da campanha do Obama e a gente representou ela no Brasil. Era uma empresa que fazia redes sociais para televisões e campanhas e tal. E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos. Nesse ano, a gente pegou alguns trabalhos para fazer e um deles foi uma campanha presidencial e uma campanha para o Senado. E a gente começou a trabalhar e fazer funcionar, né, a tecnologia aqui. E a gente aprendeu muito, né? Depois de todo aquele aprendizado, a gente começou a ser procurado aí por empresas, por candidatos quando tem eleições. E aí a gente decidiu investir nessa área de digital, porque a gente já tinha o digital, ele começou com a web, né? Então você tinha lá os websites e tudo mais. E depois disso, estava chegando as redes sociais. Então a gente decidiu pegar tudo isso e mais o conhecimento que a gente teve nos primeiros trabalhos e começar a aplicar isso para pequenas e médias empresas. Olha que legal, aí você já conseguiu enxergar esse mercado aí. Sim, porque as grandes empresas, elas iam contratar as agências de publicidade. Tá. E eu pensava assim, tá, então nós vamos prestar serviço para a agência de publicidade para pequenas e médias empresas que não podem comprar de uma agência de publicidade. Sim, porque até o custo é muito alto e uma pequena empresa não tem tanto acesso, né? Exato, exatamente. Então a gente olhou dessa forma. Eu gosto de olhar onde que a gente consegue ter mais clientes. Sim, sim. E onde que a gente vai buscar um diferencial competitivo. E trazer resultados, né, mano? E aí a gente foi nessa linha. E a gente começou a entender cada vez mais dessa área e ganhar clientes. A gente chegou a ter 29 clientes ali até antes da pandemia, nessa área de digital, né? Tá. E aí eu posso contar alguns casos aqui para vocês. Claro, vou adorar, pode...
Bom, eu quero fazer primeiro um overview, porque Sim. muito se fala de marketing digital, né? Muitos, mas não é tão simples assim, né, Marcos? É, É assim, eu entendo que as pessoas às vezes pensam, né, a pessoa que está nos assistindo, empresários, enfim, pensa que o marketing digital é você ir lá fazer um post. Ah, hoje é dia do trabalho. Um exemplo, tá, exato. gente? Aí vai lá, faz um post e na verdade não é, é além disso, né, Marcos? É além. Eu acho que é além, eu gosto de dividir da seguinte forma. Mantém o marketing e coloca o digital talvez como o seu canal digital, Tá, né? Porque você vai usar, quando o cara fala de a rede social é um canal que ela vai usar para atingir o cliente dela. o perfil. Assim como o website ou o e-commerce Tá. O e-commerce cresceu cresceu muito. muito e a tendência, a pandemia foi sensacional para o e-commerce, porque você estava em casa e você queria comprar, você não ia mais no shopping, você precisava Você não podia ir comprar, no mercado. Aí você lançaram passava a até comprar. mercados, né? É. Você vê, hoje a gente tem a facilidade de fazer uma compra, né, Marcos? Pelo celular. Agora, o que é importante entender é o seguinte, que quando você estrutura um e-commerce ou um portal digital, você tem portais aí que a gente chama de B2B, business to business, Sim, que são para as empresas comprarem e venderem venderem. produtos entre Isso. elas. A gente pode ter o B2B, que é entre empresas, ou o B2C, que é empresa cliente, que é o Cliente. mais comum, né? Uhum. E quando a gente tem esse tipo de tecnologia, a gente vê o resultado, para a gente é muito cômodo. A gente está ali com o celular na mão fazendo a compra. Só que para isso acontecer, você tem várias etapas até chegar nesse ponto, e desse ponto você tem que fazer crescer as suas vendas, ou seja, o seu faturamento, para você fortalecer esse seu canal de vendas, tá? Sim. É, Ou seja, ficar mais conhecido, né? Entrar no mercado mesmo. eu vou tentar explicar da seguinte Tá. forma. Você sabe porque hoje a gente consegue comprar no e-commerce usando o celular? Boa pergunta. Não, hoje a gente consegue comprar porque a gente não tem um celular na mão, a gente tem um celular inteligente, um smartphone. Sim, porque a evolução, né, Marcos? Antigamente era Isso. o bip, lembra que nós... Era o bip, depois o celular, e eles eram Depois- usados para a comunicação. Sim, E aí não era hoje como é. e teve um cara que inovou, foi inteligente, ele seguiu e ele olhou e ele trouxe a internet para dentro do celular e trouxe o smartphone. O smartphone, ele possibilitou a gente a ter capacidade de processamento dentro do celular e a gente conseguir processar aplicativos. E isso Aham. mudou. Eu uso o seguinte exemplo, você lembra que você ia ao banco, né? Você saía de casa, ia no banco, na agência. Depois você começou a fazer o seu banco onde? No seu computador. E Sim, você não ia mais na agência, pô, no computador e tal. é. E hoje em dia você faz onde? No No celular. celular, você baixa o aplicativo e tem tudo ali. Então o aplicativo, ele traz muita comodidade, né? Bastante. Ele traz muito, e as empresas perceberam isso e elas foram transformando processos de site, de e-commerce em aplicativos. Por quê? Porque dessa forma você atinge mais fácil o seu cliente, né? Olha Não que é? interessante. Tem um porquê. Como que eu atinjo o meu cliente? Pô, meu cliente está com o celular na mão. Se eu deixar só no computador, quando que eu vou vender para ele? Quando ele estiver no trabalho, no escritório ou quando ele estiver em casa. Isso. Mas e se eu portar o meu e-commerce para o celular? Putz, aí ele vai poder comprar a hora que ele A quiser. hora que ele quiser. Então, esse é um dos exemplos de inovação, né? Aí que a era digital traz para a gente, tá? Sim. Porém, é muito importante entender o seguinte, né? Eu vou dar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre, ou tentar falar sobre como uma empresa de pequeno ou médio porte pode aumentar as vendas usando como base
o digital que a gente tem hoje disponível para o mercado, sim. que as grandes empresas fazem uso muito deles. E a gente tem que sempre trazer isso para pequenas e médias empresas. Claro. Tá? E como seria isso? Então, a primeira, eu vou colocar algumas ideias para você entender a lógica. É muito importante, quando a gente falar em marketing digital ou em marketing, a gente falar em estratégia. Sim. Porque, na minha experiência, o que funciona é a execução de uma estratégia, de um plano estratégico. Tá? Então, primeira coisa, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que hoje você ganhou R$200 mil e você falou, pô, vou trocar meu carro. O que você vai fazer? Pegar os 200 mil e já comprar o carro. Você vai querer comprar o carro. Sim. Mas qual canal você vai usar para olhar o carro que você quer comprar e tudo mais? Hoje em dia é a internet. Você vai no Google. Sim, direto. Você vai jogar o nome do carro que você tem interesse, enfim, o ano. Então, a primeira regra que eu vou ensinar para o pessoal é o seguinte. Se o seu cliente quer comprar a curto prazo, tem clientes que falam, porra, Marcos, eu fiz a minha rede social e não deu o resultado que eu queria. E ele queria um resultado a curto prazo. Curto prazo? Então, você começa a entender os canais digitais. A curto prazo, ou seja, o cara que quer comprar, aonde que ele vai? Ele vai no Facebook, ele vai no Instagram? Não. Sim. Ele vai no Google. Ele vai direto, o Google, como é que vocês... Ele vai pesquisar no Google. Agora, como que eu, que tenho uma loja de carro, trago você que está pesquisando um carro para a minha loja? Aí você tem uma técnica que é o quê? Colocar o nome da minha loja nos primeiros lugares para que você veja. Porque normalmente o cliente ele pesquisou no Google, mas ele não vai ficar rodando um monte de página, ele vai olhar a primeira página. Sim, no máximo a segunda. No máximo a segunda. Então você tem uma técnica aí. Você tem o AdWords, né, que é a técnica das palavras utilizada. Você tem o SEO, né, que é o Search Engine Optimizer, que é para otimizar a busca do seu site. E você precisa investir nisso. Não é só fazer o site. Aí tem gente que faz o site ou faz o e-commerce e fala, também não consegui vender. Por quê? Porque não fez toda a lição de casa. Você tem que fazer, você tem que posicionar o seu site. E tem que estar ali, tem que se tornar conhecido. Sim, sim. Então, essa é a primeira distinção. Então, no seu plano estratégico, você tem que pensar em curto, médio e longo prazo. Exato. Então, curto prazo, dei uma ideia de Google. Outro dia chegou um cara de uma mecânica para mim, falou, porra, Marcos, o meu concorrente ele tem ali, eu vejo que chegam clientes novos, eu investi na operação, minha mecânica está muito bonita, mas não está vindo novos clientes. Eu falei, eu vou te falar o que o seu concorrente faz que você não está fazendo. Olha lá, hein, gente, presta atenção. Google AdWords. Porque eu quebrou o meu carro, o que eu vou pesquisar? Pô, tem uma mecânica aqui perto? Sim. Então, você tem que estar presente. Se você não tiver, você vai perder para a concorrência. Segundo ponto da estratégia. Então, eu estou trazendo clientes a curto prazo, usando o Google. Porém, eu quero me diferenciar, eu quero construir uma marca. Né? Que é o processo que a gente chama de branding. Né? Sim. Então, eu tenho que construir a minha marca, fortalecer a minha marca. O nome. Demonstrar os meus diferenciais competitivos, se tornar mais conhecido. E aí eu posso fazer o uso das redes sociais com postagens, com conteúdos, bons conteúdos, para que a pessoa que está lendo, ela passe a ter conhecimento da sua empresa. E faça engajamento, isso traz engajamento. Né? E faça o engajamento. Aí, hoje em dia, tem um outro fenômeno no Brasil, né? A gente teve lá, teve a web, teve a rede social, e a gente tem o fenômeno do WhatsApp. Então, se você combinar o WhatsApp com a rede social, funciona legal. Ok. Porque as pessoas hoje preferem falar no WhatsApp do que ligar. Sim, total. Então, é até diferente quando a pessoa fala assim, olha, eu posso te ligar? Né? Então, é legal você entender essa movimentação do mercado. Então, se o cara tem uma pizzaria e se ele não pôs ainda o WhatsApp para atender, ele está perdendo cliente. Total. Porque Então, ela pode fazer um pedido.
E dentro dessas ferramentas, assim, eu acredito que você deve ter ouvido bastante isso, Marcos, no sua trajetória, que às vezes a pessoa fala assim, mas é um investimento que eu não quero fazer porque não me traz retorno. Né? Muitas empresas entendem que não é hoje um benefício, né? Ter uma empresa que cuide desse serviço. Esse é uma visão bastante interessante que você está comentando, que a gente vê muito isso. Muitas pessoas ou empresas, elas veem a tecnologia como custo ou como despesa. Isso. E, na verdade, é um investimento para quê? Para você se fortalecer, para você ter um diferencial competitivo e para você ter mais clientes do que os seus concorrentes. Sim, porque você acaba perdendo pela concorrência, porque muitas pessoas também gostam de investir. Quem é mais antenado, mais conectado, né, Marcos? Isso. Agora, aquela pessoa que entende o processo de inovação, tem muitos casos de sucesso aqui no Brasil. Sim. Das pessoas que entenderam esse funcionamento do Google e que cresceram muito o seu negócio. Né? E teve gente que ficou parada atendendo como atendia antigamente, tirando o pedido, né? Como se falava. Eu vou tirar um pedido. Agora, quem conseguiu Eu acho que nem ver... existe mais isso, né, Marcos? Eu acho que não. Tirar um pedido agora. Não. Você pode tirar o pedido pelo WhatsApp agora. Sim. Mas é preciso você olhar para frente, é preciso você caminhar e não dar espaço para a concorrência, porque a concorrência, ela existe e ela é rápida. É rápido. Né? E você, se você não se mexer, em algum momento você perde o seu espaço. Como que é? Tem até um ditado. Isso aqui abre concorrência, não dá assistência, abre a concorrência. Abre a concorrência, exatamente. E assim, eu acho que tem até mesmo um vídeo, né, que você mandou pra gente. Queria dar uma assistida, que é basicamente todo o diferencial hoje que a Matrix oferece. Né? A gente fala um pouquinho ali da nossa parte digital e tem os produtos que a gente usa. Tá. Eu também fico à disposição para quem quiser entrar em contato com a gente para bater um papo, para entender um pouquinho mais sobre como pode melhorar a sua geração de demanda através dos canais digitais. Aí, ó, é o logo da Matrix Consulting. E agora tem o vídeo. E assim, Marcos, deixa eu só complementar um assunto assim. A sua empresa hoje, ela atende a qualquer porte de empresas? Desde pequena, média, grandes? Você acha que hoje o seu grande diferencial, além de todo o seu conhecimento e referência, qual é? Então, a gente atende empresas de todos os portes. A gente atende grandes empresas na área de sistemas. Tá. A gente atende médias empresas também. E na área digital, a gente atende pequenas e médias empresas, que é aquele lance que eu falei da agência. A gente não quis fazer uma agência porque a gente não é uma agência de publicidade. A gente é uma consultoria. Mas a gente consegue entregar estratégia e execução da estratégia para pequenas e médias empresas. E olha, isso pode gerar até mesmo muito retorno, né, Marcos? A gente tem cases de muito sucesso. Olha, e a gente sabe, às vezes a gente olha e sabe o resultado. Porque assim, uma empresa de pequeno ou médio porte normalmente é uma empresa familiar. Sim. E ela tem um líder, né, que fundou a empresa e tudo mais. E essa pessoa, ela está muito ligada à operação da empresa, a manter a qualidade, a atender os clientes. Porém, uma pessoa só não consegue fazer tudo. Veja, uma empresa de grande porte, por exemplo, ela é dividida em departamentos, né? Eu até brinco, né? Fazer dinheiro em empresa de grande porte é mais fácil, porque você tem orçamento, budget e tal. Sim, sim. E você tem campanhas e você consegue fazer acontecer. Mas o nosso desafio e o que eu acho legal é a gente trazer isso para a realidade
do pequeno e médio empresário e fazer isso acontecer, né? Então, enquanto ele está cuidando ali da operação dele, que ele tem que cuidar porque ele tem um nome a zelar, Sim. ele precisa de alguém dando um suporte para ele, para quê? Para gerar novas demandas. Sim, Porque os consequentemente crescimento. canais de demandas que existiram, eles foram muito afetados com a economia digital. Tá. E se ele não tiver presente nesse mercado, a tendência é que ele perca espaço para o concorrente. Total. A maioria das vezes. E hoje, assim, pelo toda a sua referência de mercado, com mais de 20 anos nesse segmento, o que vem aí de planejamentos futuros da Matrix? O que vocês trazem aí, de repente, trazendo novidades? Então, eu vou falar um pouco da Matrix e eu vou falar o que eu acho que dá resultado para pequenas e médias empresas, para o cara também não olhar e não fazer um investimento errado. É importante fazer um investimento correto. Certo, né? porque isso também não gera resultado, né? Não vai gerar, ele vai perder dinheiro, aí ele vai ficar mais bravo ainda. Então, ele tem que dar o tiro certo, a gente fala, né? Eu vou comentar um pouquinho da minha empresa, da Matrix, né? Então, a nossa ideia é a gente aumentar em 50% o faturamento nosso aí até o final do ano e depois mais 50% ano que vem. A gente está num processo de crescimento acelerado, consolidando aqui Brasil e América Latina. A gente quer aumentar o faturamento também nos Estados Unidos. Ok. Então, a gente está trabalhando fortemente a área de alocação de recursos, né? Eu até outro dia estava conversando com uma diretora de um banco e eu falava para ela assim, e eu queria que o banco dela fosse meu cliente, e eu falava, putz, a gente tem um lance muito legal das startups, que elas iniciam, né, elas estão dando o start, elas começam e a gente olha muito para a startup e tudo mais, só que essa startup vai se tornar uma média empresa, não, uma pequena empresa, uma média empresa, e ela tem que se tornar uma grande empresa. E a gente tem que apoiar ela em todos os estágios da evolução. Da evolução. E aí eu falava para ela assim, e a gente olha as startups também, mas a gente é uma média empresa e vocês também têm que olhar para as médias empresas se tornarem grande empresa. Sim. A gente tem que fazer um ecossistema, né? Então, a gente olha muito nessa linha. Eu quero crescer mais no Brasil, América Latina, crescer nos Estados Unidos e, quem sabe, a gente abrir uma filial na Europa também. Olha! Isso é o que a gente tem aí de curto, médio e longo prazo. A gente deve começar a usar mais tecnologia, mais da tecnologia que a gente vende e entrega para os nossos clientes, a gente está usando cada vez mais para a gente, ou seja, eu falei para o pessoal do meu time, a gente faz projeto, né, aloca recursos, eu falei, pô, projeto é fogo porque o projeto tem começo, meio e fim, aí quando acaba a gente tem que começar de novo, começo, meio e fim, tem estresse e tal. Eu falei, cara, vamos fazer produto, porque o produto, nunca enquanto para. A gente dorme, ele tá ali. Ele rentabiliza e tudo mais. E aí a gente criou 4 produtos nessa linha do digital, né? Olha que legal. A gente criou a administração de condomínio digital, né? Digitalizada, e aí com indicadores mostrando o indicador do condomínio, né? Despesas, receitas, para onde ele vai e tudo mais, prestação de contas, que aí deixa de ser uma contabilidade de débito e crédito e passa a ser um dashboard. A gente criou também a parte do protocolo digital. Então, se você tem um problema no seu condomínio, você do seu celular você abre o seu protocolo e você vê se ele é resolvido, né? Você tem os status aberto, em processamento, em trabalho e fechado, e no final do mês a gente presta essa conta, né? A gente abriu também um aplicativo que é sensacional, que é um ecossistema que ele funciona como uma rede social privada. Olha que legal. Então, a rede social ela é pública. Sim. Todo mundo entra. E agora a gente está criando as redes sociais privadas. Então, você vai poder ter no seu condomínio a sua rede social privada ou no seu clube,
né? Olha que legal. Ou no seu ecossistema, a gente está indo para essa linha. Nossa, sensacional, hein? O nosso ecossistema ele tá numa fase muito legal, foi aprovado em todos os testes de startups que fizemos e a gente está focando muito nisso. Graças a Deus estamos correndo bastante, espero que logo a gente tenha ele aí no mercado. Não, com certeza, vai ser bem breve. Porque com toda a referência e destaque de mercado no segmento super assim, inovadora, conectada em tecnologia, a Matrix hoje entende desse assunto. Então, para você que é empresário, seja pequeno, médio ou até mesmo grande, porte aí o Marcos, com certeza vai ter o melhor para oferecer ao que você precisa nessa era da tecnologia. Flávia, só um detalhe que eu esqueci, que eu ia dar as dicas do que o pequeno e médio, por onde ele pode começar para não errar, né? E onde ele pode começar para não errar, Marcos? Conta pra gente. A primeira coisa é procurar alguém que conheça do tema, porque não dá para conhecer de tudo, fazer tudo e fazer tudo certo. Então a gente tem que procurar profissionais. Esse é o caminho. Ok. Depois disso, eu acho que tem algumas tecnologias muito interessantes para ele começar a fazer uso e ter conhecimento do diferencial competitivo que ele pode ter nas mãos. Nas né? mãos. Eu sugiro que ele faça um planejamento de onde a empresa está, para onde ela quer chegar, né? E aí a gente define qual o melhor caminho para se chegar onde foi definido. Como dica, eu diria que tem que estar presente nos canais digitais, tem que estar presente na web, né, através do site, tem que estar nas redes sociais, né, em todas elas. Presente. Aí. Tem que ter um atendimento via WhatsApp, porque hoje você tem a comodidade que todo mundo utiliza o WhatsApp, prefere usar o WhatsApp do que fazer ligações. E também você tem que fazer a sua geração de demanda, ou seja, você não pode viver só dos clientes que você atende, você tem que ter novos clientes todos os dias. Porque, na verdade, o importante é você dar toda a assistência e estar em evidência, né, Marcos? O nome, a marca. Exatamente. É muito importante o que você falou. Você tem que fazer a sua operação funcionar bem. Sim. Você tem que atender mais clientes com qualidade e você tem que fortalecer sua marca. E para isso, a tecnologia ela é uma aliada. Com a tecnologia você consegue mais qualidade e atender mais pessoas. É verdade. Porque hoje tudo é tecnologia, né? Tudo, gente. Nós estamos num caminho aí que eu acho sem volta, mas ela é boa para trazer muita comodidade e para ajudar agilidade, a gente. Né? E agilidade. Coisas rápidas, né? Antigamente, para você entrar em contato com uma empresa, você tinha que fazer a primeira ligação, deixar lá seu contato. Hoje não, hoje você tem até redes aí que facilitam já até metade do percurso, né? Exatamente. Marcos, eu gostaria que você deixasse até mesmo o site para maiores informações, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Matrix, as redes sociais, o telefone para contato. Tá, o site é www.matrixconsulting.com.br. Tá? E o Instagram tem? O Instagram é Matrix Consulting, tudo junto, @Matrix Consulting. Tá. E o telefone? O telefone é o 971612505. Esse é o contato lá de toda a empresa e equipe que faz essa referência aí hoje no mercado em sistemas, tecnologia, que toda empresa precisa. E olha, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Na Sua Tarde. E espero ver você mais vezes, porque tem muito assunto aí, né, Marcos? Eu agradeço pelo bate-papo e estou disponível sempre que possível que a gente puder bater um papo e a gente mostrar como fazer uso dessa tecnologia. Verdade, porque são várias dicas muito importantes. E a gente, como o Brasil e tal, é tudo globalizado hoje. A gente tem que evoluir, a gente tem que fazer esse país ir para frente com inovação e com tecnologia. Verdade, Marcos, falou tudo. Gente, eu vou ficando por aqui. Continuem ligadinhos aí no nosso programa. Um beijo, pega lá já seu cafezinho, que logo mais tem muito bate-papo. Tchau!
Olá, eu sou Renata Duarte, esteticista e micropigmentadora aqui no Estúdio Costa e hoje nós vamos realizar o jato de plasma para amenizar a linha de expressão no bigode chinês da Rose. Vou mostrar todo o processo do procedimento para vocês. Vamos lá? Esse é o gerador de plasma. Temos também todo o equipamento de segurança, né? Material totalmente descartável, ponteira agulha para ser realizada a cauterização. E esses são os materiais. Primeiro eu vou fazer a asepsia. Luva, máscara. E vamos higienizar o local. A região do bigode chinês. Nós vamos esfoliar a região para que o anestésico pegue bem. Vamos montar o equipamento. Ponteira de agulha totalmente descartável. Vamos encaixar. E ligar o equipamento. Prontinho. Vou aplicar o anestésico de uso tópico em toda a região esfoliada. Vamos ocluir a região para o anestésico ter um efeito maior e aguardar de 10 a 15 minutinhos. Passou o tempo de ação do anestésico, então eu vou remover e fazer a marcaçãozinha da onde vai ser cauterizado. Essa partezinha aqui tá bem acentuada. Bom, nós vamos trabalhar um pouco mais intensificamente no lado direito, por ele ser um pouco mais acentuado, e no lado esquerdo um pouco mais leve. O lado direito já foi realizado. A gente já consegue ver que já tá mais esticadinho, já tá mais retraído. A diferença é instantânea. Agora vamos iniciar o outro lado.
Nós vamos aproveitar que fizemos o bigode chinês e vamos fazer também no código de barras. Normalmente, esse código de barras, ele aparece com pessoas que têm o hábito de fumar frequentemente, né? Então, nós vamos amenizar. Pode fazer pra mim. Seria essas linhas de expressão. Então, vamos fazer a marcação. Então, vamos iniciar o procedimento de jato de plasma para amenizar as linhas de expressão do código de barras. Finalizamos o procedimento, bigode chinês e código de barras. Podem ver que já tá mais esticadinho, tá mais rígido. Agora é só cuidar direitinho no pós. Finalizamos o procedimento da Rose. Agora ela vai cuidar em casa, fazendo a higienização da região com o algodão e o soro fisiológico. Ela vai fazer toda a asepsia, vai fazer a higienização da região e vai passar uma pomadinha cicatrizante durante o período cicatricial. Obrigatoriamente a pomadinha durante 7 dias e o período cicatricial total é de 45 dias. Então é isso, gente. Até a próxima. É com vocês aí no estúdio. Gente, olha, eu gosto muito de saber, conhecer histórias de mulheres que inspiram, mães. E claro, na linha de frente aí de empresas hoje que vem se destacando a cada dia mais. E como todos nós sabemos, as dificuldades da vida, o crescimento de uma empresa, as batalhas diárias. E hoje eu tô aqui com ela, a Noélia, na linha de frente da JC Express. Vai contar um pouquinho de quem é a Noélia. Não é verdade? É verdade. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você? Que delícia estar aqui, você ter aceito o meu convite para vir contar um pouquinho dessa história maravilhosa. Aí de pai caminhoneiro, mãe analfabeta, família simples. Simples. Começou a trabalhar muito cedo, né? Com 14 anos. Olha, conta um pouquinho dessa história para mim, Noélia. Então, foi o que eu estava te falando, né? Eu sou mãe dona de casa, né? Minha mãe é dona de casa, meu pai é caminhoneiro, família simples, muitos irmãos, e meu pai foi bastante ausente, porque ele precisava sustentar a nossa casa, precisava sustentar a família, e quem realmente ficou mais próximo da gente foi a nossa mãe. E muito interessante, Flávia, que eu estava te contando, é que a minha mãe, ela teve uma visão. Ela falou, vou pôr essas meninas para trabalhar. E com 14 anos, ela colocou eu e minha irmã mais velha para trabalhar numa indústria de meias. Já com 14 anos? Com 14 anos. Eu brincava de boneca com 14 anos. Sim. E aí, nós fomos trabalhar nessa indústria. Eu fiquei nessa indústria por 5 anos. Trabalhando lá, empacotando as meias. Empacotando as meias, que eu te falei. Então, eu fiquei nessa empresa por 5 anos.
com muita dificuldade, porque a gente é muito nova. Hoje, eu com 14 anos, eu era uma menina. Uma moça, né? Uma menina, não tinha, brincando de boneca, boneca. Eu estudava, chegava em casa, brincava um pouco de boneca, depois ia para o colégio. E eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas meu salário eu dava para os meus pais, ajudava a pagar as contas da casa. E depois que eu saí dessa indústria, eu entrei no ramo de transporte. Tá na veia. E aí começou? Aí começou. Aí eu fui para umas empresas de transporte rodoviário e fiquei um tempo. E em 86 para 87 eu entrei na primeira empresa de transporte, na companhia aérea, que eu te falei. E eu fiquei... Não, eu entrei em 86, eu comecei no transporte. Em 2001 eu entrei em companhia aérea. 2001, só tem quase mais de 10 anos aí, 12, né? 2001 eu entrei na companhia aérea, em uma companhia aérea, e eu fiquei grávida na experiência. Na experiência? Fiquei grávida na experiência. Entrei nessa empresa grávida, fiquei desesperada, porque eu dependia muito do meu salário para levar para minha casa, mas... Sempre Deus tem uma pessoa para me ajudar no lugar que eu coloco a planta dos meus pés. Sim. E tinha um diretor lá e falou, não, deixa a menina trabalhar, gravidez não é doença. E é verdade, né? Gravidez não é uma bênção. Uma né? bênção. Muito Eu fiquei lá por um tempo. E aí, numa conversa com uns amigos, e a gente falando da dificuldade que a gente tinha de trabalhar na companhia aérea, algumas gestões, e a gente começou a conversar, vamos montar uma brincadeira, vamos montar uma transportadora, vamos abrir uma agência, sei o que lá. Eu falei, vamos, eu fiquei assim, falei, vamos abrir, eu gosto de trabalhar, eu só sei fazer transporte, só sei trabalhar com transporte. E aí a gente começou a conversar, e das pessoas que estavam do grupo falou, não, eu não posso. E o outro ficou doente. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu cheguei em casa, contei com meu marido. O que eu faço? Contei com meu marido, ele falou, não, eu monto a empresa com você. O seu marido, o meu marido, tá vendo? Acreditou. Aí montou comigo. E a gente foi, eu entrei, comecei na JC, abri a JC dia 1º/7/2004. Vai fazer agora 18 anos a JC. Teve as bênçãos e as lutas também, né? Sim, e como, né? Luta. E administrar, vender, né? Tudo, tá ali, né? tudo. E você estava trabalhando ainda. E eu ainda estava trabalhando na companhia aérea, só que a JC, ela surgiu dentro da minha casa, né? O meu marido abriu um vãozinho lá no fundo do quintal, e a gente colocou um computador, uma máquina, né? Uma datilografia. Chamava Noélia lá, ó. E a gente fazia as emissões dos conhecimentos lá naquela máquina, depois que veio o computador. Sim. E eu fiquei, acho que uns 2 anos, nem 2 anos eu fiquei no fundo da minha casa. A gente comprou uma casa e a gente foi para essa casa. A gente montou a JC nessa casa, a gente começou a trabalhar. Eu saí dessa companhia aérea, aí a gente comprou o nosso prédio, que a gente tem hoje, e a gente começou a trabalhar. E foi indo. Só que aí chegou a crise de 2011, 2012. Pois é, que aí, gente, só para complementar, a Noélia quis desistir, basicamente, né? Aí foi o primeiro começo de desistir, da desistência da JC. Foi a primeira fraqueza mesmo. Não ter visão de negócio, você não sabia muito, né? Aí o que a gente pensa? Que eu pensei, pular fora do barco, né? Tenho filhas, eu tenho minhas filhas, como que eu vou levar comida para casa? Preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. E fui atrás de uma amiga e falei, você tem um emprego para mim? Ela falou, como você tem emprego? Você tem a sua empresa. Como que você vai? Você é boa no que você faz. Vai largar lá para ver. Eu falei, não, a empresa lá, meu marido cuida, eu preciso levar dinheiro para casa, sustento para casa. E assim eu fui fazer uma entrevista numa agência de publicidade, e o Wagner, gostou de mim. E eu fiquei lá por 2 anos. E aí o Wagner falava, e a sua empresa? Eu falei, tá caminhando. Ele falou, na hora de voltar, né? Tá na hora de voltar. E eu voltei para a JC. Depois dessa crise tremenda que nós passamos, que a gente tinha dinheiro para comprar produto de limpeza. Imagina, nem papel higiênico, né, nada para o funcionário, era uma vergonha. E eu me sentia muito envergonhada. Eu falei, eu não sou capaz de tomar conta de uma empresa, eu pensei. O que eu estou fazendo aqui? Né? Vou fechar.
E fora a dívida, né? Tinha mais de 1 milhão de dívidas. Sim, porque vai acumulando, Boleto, né? protesto, tudo. Eu falei, mas eu vou pagar. Porque essa empresa, ô Flávia, ela é do Senhor. Amém. A JC é do Inclusive, Senhor. a JC fala o que significa, que é lindo, gente. Amor a Jesus Cristo. Ai, ó. Tem. Quer mais que isso? Não tem, gente. Então a JC, o Senhor, ele faz morada dentro daquela empresa, faz até hoje. E a gente passou essa crise, a gente continuou trabalhando, conquistamos os nossos novos clientes, aí veio a pandemia. E que, inclusive, gente, só para vocês entenderem, a JC, ela é especialista em transporte aéreo. Transporte de cargas De aéreas. carga aérea. É o que... Gente, aí você imagina, a pandemia parou, os voos, parou tudo. Cancelou tudo. Como E que aí? eu ia embarcar as cargas? E se aí? não tinha voo? Pois é. Aí eu falei, agora Faliu mesmo. Agora faliu mesmo, agora já era. Agora eu vou fechar a empresa. Como eu vou sobreviver? Sem clientes, sem faturamento, com um monte de funcionário. O que Entrei você em fez, pânico. primeiramente? Primeiramente eu pensei, falei, Deus, eu sei que eu cheguei até aqui, eu sei que o Senhor tem uma outra porta para mim. Se eu fechar a JC, eu sei que o Senhor vai me sustentar em outro negócio. E eu falei, eu acho que eu vou falir de vez. Agora não tinha. Sim, não tem mais pra tipo, onde um faturamento, correr, né? faturamento caiu 100%, tá faturando 5 mil reais, 20 mil reais por mês. Uma Não empresa que de pagava. repente faturasse aí 5 milhões, 6 milhões. Então, aí eu falei, não tenho condições. Aí, enfim, eu fui convidada a participar de um curso, o Forte Impacto Emocional, e o que eu estava te falando, eu falei, agora fechou. Vou para esse curso e vou de lá, eu volto. Saiu pensando em decretar falência. Falência, quando eu chegar, eu fecho essa empresa e vou procurar emprego, porque eu sou boa no que eu faço, eu gosto de vender, e eu vou conseguir emprego. Com 50 anos, fiquei pensando com 50 anos, Que a gente já imagina, a gente pensa, eu tenho 50, não vai dar certo, mas a gente pensa, eu sou boa no que eu faço e vai me surgir uma vai oportunidade. surgir uma oportunidade. Mas fechar uma empresa é muito triste. É muito triste. Porque a nossa Cada vida, história. o nosso empenho, porque a empresa é mais que a sua casa, porque você vive mais lá do que na sua casa. Com certeza. Né? Aí eu fui para esse curso, voltei de lá transformada, eu virei a chave. E agora, do ano passado para cá, a JC teve um faturamento Maravilhoso. e a gente virou a chave mesmo. E a gente está bem forte, a gente já era forte, a gente está melhor. A gente preparou uma equipe maravilhosa que está lá, equipe maravilhosa, você vai ver lá na JC. Gente, porque eu vou lá. É. Assim que finalizar a JC, estarei lá. Você vai lá, você vai ver cara nova, projetos novos. Hoje eu tô aqui morrendo de vergonha, mas vim falar um pouco. Mas é uma delícia. Gente, vocês não têm noção como é delícia a companhia dela, assim, de conversar. E assim, é hoje pra você ver tudo que aconteceu. É só gratidão. O que você pode dizer, assim, para as mulheres que estão em casa, estão assistindo, e às vezes, né, assim, não tem um marido como o seu que acreditou, mas que ela tem um sonho. Acredite, porque nós somos capazes. Porque é uma junção, mesmo que seu marido tenha vindo com você, existiu primeiramente os caminhos de Deus ali. Deus é Deus, é promessa de Deus. Deus me deu de presente a JC. Mas tem a Noélia lá, né? A Noélia. A Noélia Imagina, forte, gente, uma né? mulher na linha de frente de transporte, de carga aérea. Acredite, porque dá certo. Nós mulheres, a gente tem um potencial muito alto. A gente às vezes não vê isso na gente. E é verdade. E a gente é forte. E primeiramente, mãe. Imagina a maternidade com tudo. Tudo. Minhas filhas cresceram praticamente na JC. Elas sabem a história da mãe, elas falam como a mãe é forte, como a mãe é lutadora. E eu tô lutando ainda. Sim. Vou crescer um pouco mais. Esse é o projeto da JC. Eu quero ser uma das melhores empresas de agente de transporte aéreo. Tô chegando lá. Uhul! Com calma, Que com legal. calma. E tenho certeza que vai ser. Respeitando o meu concorrente, respeitando o próximo. É isso. E Isso vem é a novidades JC. também, até transporte marítimo aí. Vai vir? Olha isso, Vai gente. vir, vai vir. Essa é a Noélia, é a linha de frente aí da JC. E que bacana, que delícia falar com você. Obrigada. Conhecer a tua história. Tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres.
E olha, como eu tenho certeza disso, porque a gente olha pra você assim, vê um olhar gentil, mas que sabe que teve muitas dificuldades. Bastante. Né? E assim, e é superando, né? Matando 10 leões ao dia. Com certeza. E não é fácil. Não. Mas somos vitoriosas. Amém. Somos... Tá aí 18 anos, já tá o mês que vem. Tá convidada pra festa. olha Tá convidada. só, que delícia. E assim, e eu acho que eu acredito que tenha muito mais crescimento aí vindo, Tá vindo. né? As promessas de Deus, acredite. Deus está dentro daquela empresa. Por isso que eu estou em pé, porque eu tenho Deus. E eu sempre falo, me emociono em falar, porque a JC é um presente. Deus me deu a JC de presente. E eu estou cuidando do presente que Deus me deu. E olha, tem uma frase que inclusive o Rogério, né, que Nosso amigo. é a mulher, a moça da TAM, gente, na conversa do Rogério, é a Noélia. Mas ele sempre fala, até uma frase que eu falei pra ele, olha, incrível, coloque o pé, que Deus coloca o chão. Eu vi na Que entrevista. coisa mais linda, né? O meu amigo é um homem de fé. Forte. Forte. Olha, essa frase é maravilhosa. É só você colocar o primeiro pé que Deus vai estar ali colocando no chão. E às vezes a gente vê que, igual você falou, pensou em fechar, decretar falência. Nossa, 2 Quantas famílias você ia... né? Muitas famílias. Porque trabalham com você, você gera isso para eles. Imagina. E assim, graças a Deus, veio aí a volta ainda pós-pandemia. Pós-pandemia maravilhosa. E aí era avião pra cá, avião pra lá. Tá todo mundo viajando. A JC pra lá. Nossa, muita JC. Foi tremendo o que Deus fez agora com a gente. Amém. Isso são promessas, Flávia. Que bom. Acredite nas promessas de Deus, porque quando Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpre. E honra, isso é mais bonito. E toda a honra, toda a glória para Deus, porque nós não somos nada. É verdade. Nós só estamos de passagem, né? É verdade. E não é? Então vamos deixar os contatos Vamos. para quem quiser conhecer também os trabalhos, né? Que tem a parte de transporte rodoviário. Rodoviário, a gente está fazendo um projeto para o marítimo e somos forte mesmo aí no transporte aéreo. Tá, deixa o site para maiores informações e o telefone. O site é o www.ajcexpress.com.br. Tá. E o telefone é o 011 2431 1801. Ótimo. Gente, esse foi meu maravilhoso bate-papo, conhecer um pouco da história dessa mulher que inspira, se torna espelho, acredito que principalmente para suas filhas. Sim. Porque o caráter a gente já nasce com ele. Com certeza. Né? A gente não compra ali, vou comprar. Não. E isso é muito importante, o ensinamento, ter Deus, ter a vontade e acreditar. E hoje eu recebendo você aqui, que se tornou para mim uma inspiração aí, né? E é isso, faço questão de conhecer a JC. Vai lá, sim. Conhecer a sua empresa, lá a sua estrutura, enfim, o pessoal trabalhando para lá e para cá. E é isso, esse foi meu bate-papo aqui com a Noélia, na linha de frente da JC Express. Um beijo. Obrigada. Nada, amor. Gente, eu quero agradecer a sua audiência mais que especial. E olha, se você quiser conhecer um pouco mais de todos esses conteúdos de hoje do nosso programa ou outras entrevistas, você pode acessar o meu canal lá no YouTube, Flávia Lombardi, ou até mesmo minha rede social no Instagram, Flávia Z Lombardi, tá bom? Então eu agradeço você estar na sua tarde e, claro, com muita alegria. Eu desejo a você uma semana de muita luz, energia positiva. E olha, não paramos por aí. Fiquem ligadinhos com a programação agora da TV aberta e até segunda-feira que vem. Um beijo, tchau!